Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, caro irmão, cara irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel de Santa Bárbara do Gúrio. Neste dia, 11 de janeiro, segunda-feira, somos convidados a refletir o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 20. O evangelista São Marcos, dos 4 evangelhos que nós conhecemos, é o que fala com mais resumo. Ele foi um dos primeiros a serem escritos, e para o evangelista São Marcos, o essencial, o anúncio da encarnação, da paixão, morte e ressurreição de Jesus é transmitido com clareza. Então, Marcos não se preocupa muito com os detalhes, ele vai direto ao assunto para anunciar o Cristo Jesus. E após o evangelista Marcos, os outros evangelistas foram acrescentando alguns detalhes também importantes e outras histórias e parábolas da vida de Jesus. E Marcos então nos apresenta que João Batista foi preso. A prisão de João Batista representa o auge da sua fidelidade, o auge da sua missão. Os cristãos, desde o início, souberam bem que o martírio, a perseguição, a ingratidão, as calúnias e difamações seriam parte constante na vida dos discípulos. Jesus mesmo garantiu a todos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E então, após a prisão de João Batista, da sua entrega missionária, do cumprimento de sua missão, e Jesus então começa a pregar o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus é o próprio Jesus, é Ele mesmo, e seu projeto de amor, seu projeto de salvação. Por isso, no reino de Deus há um chamado aos discípulos, há um convite primeiramente a todos nós para nos converter. Se não há conversão, se não há saída do nosso interior, do nosso egoísmo, do nosso mundo para o mundo de Deus, para o outro, para o próximo e para Deus, não há o reino de Deus. Porque o reino de Deus passa pelos vários encontros que realizamos. Encontro com nossa história, encontro com o próximo, encontro com Deus. E Jesus insistia: convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Jesus, ele vai caminhando, vai passando à beira do mar, a imensidão do mar, os desafios que o mar traz, com tempestades, ondas fortes, as marés, o oceano cheio de perigos. À beira do mar, à beira do perigo, Jesus chama os apóstolos para estar com ele, enfrentando a profundeza dos mares, os desafios, os perigos, para estarem juntos nesta barca com Jesus. Agora, os discípulos são convidados a abandonar suas barcas e a entrar na barca da igreja, uma barca frágil, cheia de pescadores e pecadores, cheia de homens e mulheres frágeis, limitados, mas também cheia de pessoas que procuram a honestidade, a fidelidade, a justiça e a garantia de que Jesus estará sempre conosco dentro desta barca nos permite navegar com confiança, com tranquilidade e com a certeza de que nós iremos chegar ao nosso destino, que é o céu, o paraíso. E eles, os apóstolos, ao ouvirem a voz do Mestre, não pensam duas vezes, imediatamente deixam as redes e seguem Jesus.
E caminhando mais um pouco, Jesus viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo a Jesus. Jesus continua chamando a cada um de nós. Chamou os apóstolos ontem, chama os apóstolos, os discípulos e discípulas hoje. Mas para que Jesus nos chama? Primeiro, para estarmos com Ele. Depois, Ele nos chama para anunciar o seu nome, testemunhar a sua palavra no mundo. Que Deus te abençoe neste dia, nesta segunda-feira, te dê saúde, força e paz, e que você possa responder com amor um chamado para a vida, para estar sempre na presença do Mestre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.